Olá, eu sou a Michele Cipriano da Comunidade Católica Maranatá do Rio de Janeiro. Antes de partilharmos o tema de hoje, gostaria de convidar a você a se inscrever no nosso canal Maranatá Rio. Ative as notificações aqui no sininho e fique por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade. Vamos dar continuidade ao documento do Papa Francisco, Cristo Vivit, capítulo 6, Jovens com Raízes. No parágrafo 179, ele vai nos dizer: já me aconteceu de ver árvores jovens, belas, que elevavam seus ramos sempre mais alto para o céu. Parecia uma canção de esperança. Mais tarde, depois de uma tempestade, encontrei-as caídas, sem vida. Estenderam-se os seus ramos sem se enraizar, bem na terra, e por ter poucas raízes, sucumbiram aos assaltos da natureza. Por isso, custa-me ver alguns propõem aos jovens construir um futuro sem raízes, como se o mundo começasse agora. É ou não é assim que a gente vive nos dias de hoje? Muitos jovens com raízes rasas, onde podemos ver muitos caídos, muitos desanimados, sem esperança. Por quê? São jovens sem raízes, que não param para escutar, não param para trocar uma ideia com pessoas mais experientes. E ele continua: com efeito, é impossível uma pessoa crescer se não possuir raízes fortes, que a ajudem a estar firme, de pé, agarrada na terra. É fácil extraviar-se quando não temos onde agarrar-nos, onde firmar-nos. Agora eu pergunto a você: você tem raízes? É uma pessoa enraizada? Qual é a sua história? Falamos tanto de árvore genealógica, sobre as histórias da nossa família. A minha família tem raiz? Parágrafo 184. Atualmente, a par das estratégias do falso culto da juventude e da aparência, promove-se uma espiritualidade sem Deus, uma afetividade sem comunidade nem compromisso com os que sofrem, o medo dos pobres vistos como sujeitos perigosos e uma série de ofertas que pretendem fazer-nos acreditar num futuro paradisíaco, sempre para ser adiado para mais tarde. É ou não é assim que a gente ouve? Mais tarde eu faço isso, e nunca acaba resolvendo o seu problema, sempre deixando para depois. Temos que ter raízes, sermos decididos. E ele fala para nós: não é isso que eu quero propor. E com todo o afeto que vos tenho, quero advertir-vos. Aí o Papa vai nos advertir. Presta atenção, para não vos deixar vos dominar por esta ideologia, que em vez de vos tornar mais jovens, transformar-vos-á em escravos. Proponho-vos um outro caminho, feito de liberdade, entusiasmo, criatividade, horizontes novos, mas cultivando ao mesmo tempo as raízes que nutrem e sustentam. Meus irmãos, como o Papa nos propôs e nos falou, se nós não tivermos raízes profundas, nós seremos arrastados. Sim, pelo vento do achismo. Eu acho, você só acha. Não é uma certeza, não é uma profundidade. Será que vem do conhecimento ou só você acha? Ou você só quer fazer o que vem na sua cabeça? Devemos parar para analisar e não desprezar a nossa história. Porque muitos querem ignorar o passado. Muitos. As origens. Um caminho que já foi feito. Está sendo feito. E nós também vamos passar por esse caminho, e mais lá na frente nós vamos dar continuidade. Por isso que temos que ser profundos, para também deixarmos a nossa história para as nossas gerações. Ele vem também falar para cada um de nós:
Como é a nossa relação com os idosos? Temos paciência? Gostamos de escutar? No parágrafo 187, no Sínodo afirmou-se que os jovens estão projetados para o futuro. Enfrentam a vida com energia e dinamismo, mas tendem muitas vezes a prestar pouca atenção à memória do passado, de onde provém especialmente dos inúmeros dons que lhes foram transmitidos pelos seus pais, pelos avós, pela bagagem cultural da sociedade onde vivem. Ajudar os jovens a descobrir a riqueza viva do passado, conservando-a na memória e valendo-se dela para suas decisões e possibilidades. É um verdadeiro ato de amor para com eles, visando o seu crescimento e opções que são chamadas a realizar. O Papa vem nos falar justamente disso, dessa parceria do jovem com os idosos. Os idosos têm que ajudar os jovens a seguir adiante nos seus caminhos, a alertar, aconselhar. Mas também nós jovens, será que nós estamos abertos a esses conselhos? A essas histórias? E ele vem nos falar sobre os sonhos e visões. Quantos sonhos nós temos? Mas muitas das vezes também nós não conseguimos realizá-los. E quem vai dar continuidade? Os jovens têm visões. São eles que vão dar continuidade. Mas sempre nessa parceria, nesse equilíbrio. Para que também nós possamos saber, jovens, possamos saber para onde nós vamos. E no parágrafo 192, ele fala que na profecia de Joel, encontramos um anúncio que nos permite entender isso de uma maneira admirável. Diz assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Se os jovens e os idosos abrirem ao Espírito Santo, juntos produzem uma combinação maravilhosa. Os idosos sonham e os jovens têm visão, como foi falado. Como se completam reciprocamente as duas coisas? E no parágrafo 193 ele vem nos falar: os idosos têm sonhos permeados de recordações, de imagens, de tantas coisas vividas, com marcas, experiências e dos anos. É ou não é verdade o que acontece? Quantas coisas nós podemos aprender com eles? Quantas coisas eles também podem nos passar se nós prestarmos atenção, de nós não trilharmos para aquele caminho errado e fazermos o certo. Quantas coisas nós podemos aprender com eles? E ele fala: se os jovens se enraizarem nos sonhos dos idosos, conseguem ver o futuro. Podem ter visões que lhes abrem o horizonte e mostrando que novos caminhos. Mas se os idosos deixarem de sonhar, os jovens já não podem ver claramente o horizonte. Então eu digo para os mais idosos, para os anciãos, sonhem, para que nós possamos ter visões. Às vezes nós conversamos com aquela pessoa idosa, muitos acham chato, não tem tempo para ouvir, achamos que as histórias que eles contam são longas. Quantas e quantas vezes isso não ocorreu em nossas vidas, em nossas histórias, na nossa família? Não temos paciência, queremos fazer logo, eu sei. Não temos a humildade de pararmos e escutarmos aqueles que têm mais tempo do que a gente, mas vejamos quanta sabedoria que há neles. Aí está o último assunto que nós vamos falar, sobre arriscarmos juntos. No parágrafo 199, ele nos fala: se nós caminharmos juntos, os jovens e os idosos poderão estar bem enraizados no presente e daqui visitar o passado e o futuro, visitar o passado para aprender a história e curar as feridas,
Como nós sempre partilhamos que nós temos que orar também pelo nosso passado, para que seja curado, nós conhecemos um pouco a história da nossa vida, da nossa família, para que possamos chegar ao passado, curarmos tudo isso e visitar o futuro para alimentar o entusiasmo de não desistir, de que eu vou conseguir. Mas sim, enraizados, como nós estamos abordando aqui. Não é pisando em qualquer lugar, não é passando em qualquer lugar, mas com raízes, para que nós não venhamos cair. Errar todo mundo erra, mas se nós ouvirmos os conselhos daqueles que nos amam, ouvimos os conselhos como o Papa está abordando dos mais idosos, com certeza nós iremos acertar. E assim unidos poderemos aprender um com os outros. Ele continua. Acalentar os corações e inspirar as nossas mentes como uma luz do Evangelho. E dar força às nossas mãos. Aí está a importância, como nós estamos falando, dos idosos impulsionar os jovens, para que eles também possam realizar os seus sonhos através dos jovens, onde já se tem muita força. De repente, um determinado serviço, o idoso já não tem mais força para fazer, não tem mais aquela agilidade, mas aí que está o papel do jovem, com a visão dele, ajudar o idoso a sonhar, dando continuidade a toda a nossa história da nossa família, dando continuidade a tudo aquilo que a gente tem feito para a igreja, para as pessoas. Nós não nascemos aprendendo, sempre temos algo a aprender. E aprender com quem? Com os mais idosos, com aqueles que vieram antes de nós, para aqueles que passaram por uma experiência antes de nós. E no parágrafo 200 ele fala: as raízes não são âncoras que nos prende a outros tempos, né? Que muitas vezes a gente fala, eu vou ouvir ele com aquele pensamento antigo, com aquela forma antiga. Não, não é isso. Aí ele fala, impedindo de nos encarnarmos no mundo atual, para fazermos nascer uma nova realidade. Ele complementa. Essa nova realidade, mas é enraizada, madura, para que possa produzir muitos e muitos frutos. Então vamos agora clamar o Espírito Santo de Deus para que nos dê sabedoria e nos ajude a formarmos nossas raízes, que elas possam ser bem profundas, cheias de histórias, de experiências. Queremos, Senhor, preservar a memória dos nossos avós, dos nossos pais, e ajuda-nos a descobrir as riquezas do passado, visando o crescimento e as opções que nos são chamados a realizar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e vamos ser esses jovens enraizados que o Papa nos convida a sermos. Tchau!